Olá, boa noite. Aqui é a Simone falando da Holanda. Sou Simone, psicóloga e coach, e hoje tem uma convidada muito especial da minha série chamada Pessoas que Inspiram no Exterior. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei há 2 meses atrás a fazer uma série onde eu trago pessoas que vão fazer você se inspirar. Se inspirar em quê? E se inspirar a realizar os seus sonhos no exterior. Pessoas que vão dizer para você os desafios, os problemas, as dificuldades, as vitórias e as aprendizagens que tiveram e que têm o dia a dia vivendo no exterior. Por isso, participem, envie sua pergunta. Não precisa, se você não está agora, se você está agora assistindo, né? Para assistir essa live depois, não tem problema, você pode enviar perguntas para os nossos convidados que eles vão responder. Então, hoje eu estou com a Fernanda Boliveira. A Fernanda, olha que interessante, meu nome é Simone Ramos Oliveira. E a minha convidada se chama Fernanda Boliveira. A Fernanda mora há 12 anos na Alemanha, é empreendedora e trabalha com autoimagem através da maquiagem. Ela vai nos contar um pouco sobre isso, mas não só isso. A Fernanda vai nos contar como é que ela foi parar no exterior, o porquê que ela está no exterior, o propósito de vida dela, como é que foram as fases de vida no exterior, porque nós temos fases. Ela vai contar, vai abrir o seu coração aqui para a gente. E não esquecendo também de dizer para você dar um like nessa live, se inscrever no meu canal, porque através disso, você através da sua participação, você pode estar me contribuindo para que isso possa se expandir e que outras pessoas possam se inspirar nessa série, no conteúdo que eu divulgo. Fernanda, seja bem-vinda e se apresente para a gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu conheci a Simone lá na feira da Brempex, um evento que tem aqui de empreendedoras no exterior. E ela sempre, assim, com esse seu jeitinho delicado de ser, né? Esse jeito de mostrar pra gente, né? O quanto, né? A gente tem que se sentir especial, o quanto a gente é importante. E hoje eu vim aqui para dividir um pouquinho com vocês, né? As minhas experiências, a minha história. Então, o meu nome é Fernanda Boliveira e eu moro aqui há 12 anos. Tenho uma família linda, trabalho no que eu amo. E o que eu poderia mais dizer? Simone. Oi. Então, deixa eu explicar para o nosso público como é que vai ser a live, né? Sempre é o mesmo formato, mas deixa eu falar para quem nunca assistiu. Serão três partes a live. A primeira parte, eu vou fazer perguntas para a Fernanda sobre a vida dela ainda no Brasil. Depois será a segunda parte, que será os primeiros anos morando no exterior. Os primeiros anos são anos bem complicados, então eu vou estar focando neste momento, perguntando a Fernanda sobre vários aspectos neste período. E o terceiro e a última parte, eu vou falar perguntar para ela um pouco sobre a vida atual. Como é viver hoje, olhando para esses dois períodos, olhando quanto ela estava no Brasil e depois no início da sua jornada. Isso será como vai ser a nossa jornada hoje nesta live. Então, para começar, Fernanda, eu gostaria que você falasse para o nosso público da onde você é no Brasil, faça um pouco da sua família, das suas origens, falasse também, que é uma curiosidade de todo mundo, quando foi que apareceu essa vontade de morar no exterior, qual foi o gatilho, e dizer como é que foi o preparativo para sair do Brasil e vir morar na Alemanha. Se você já morou antes em outros países também, você pode contar. Mas é muito mais focar nas coisas mais marcantes para você. Nós vamos entrar agora no túnel do tempo. Quando você estava no Brasil e a primeira vez que você tomou aquela decisão, eu lembro quando foi isso comigo também, dá aquele friozinho na barriga e fala, eu quero morar no exterior.
Com você, Fernanda. Sim, eu sou de uma cidadezinha, né, chamada Eunápolis, perto ali de Porto Seguro, que é onde vem ali os índios, então eu sou, assim, descendente de negro com índio. E, assim, eu sempre tive, né, esse interesse por outros idiomas, aí aprendi muito cedo, né, a aprender a falar o inglês, e aí sempre tive essa curiosidade, né, de como seria morar fora. E aí eu tive a oportunidade de vir um casamento, né, da mãe de uma amiga minha na Suíça. E Assim, foi aí que eu encontrei, né, um ex-namorado. E aí a gente manteve assim um relacionamento, né, muito longo. Só que aí também não deu em nada, né? Mas eu sim, fiquei por muitos anos namorando ele, né, à distância. Aí vinha na Europa nas minhas férias. Enquanto isso eu fazia faculdade de administração no Brasil. E aí, nesse vai e vem, já conheci a Europa inteira. E foi aí, então, que acabei conhecendo o pai da minha filha, né? O pai da minha filha, eu me casei com ele, porque no meu namoradinho que eu tinha lá, ele não tinha interesse em conhecer o Brasil. Então, eu acabei conhecendo outra pessoa que teve o interesse de ir no Brasil, conhecer a minha família, e aí a gente se casou, teve uma filha. Só que mesmo assim, eu já fazia faculdade no Brasil e já tinha, né, o meu salão de beleza, que é daí que vem a minha profissão. Então, assim, fiquei por muito tempo no Brasil, aí eu vinha para a Europa e ficava no Brasil, ficava conciliando, até que eu engravidei, né? E daí, né, o nosso relacionamento tomou um rumo complicado, porque ele não queria mais que eu voltasse para o Brasil. E nós nos casamos para morar no Brasil. Então, eu tinha meu negócio no Brasil. E aí foi uma fase muito difícil mesmo, que eu passei aqui na Europa, né? Porque eu sabia o inglês, como eu falei antes, só que o alemão, tipo assim, quando a gente. Acho que todo mundo é mais ou menos assim. Quando a gente tem um idioma, quando a gente sabe falar o inglês, a gente acaba negligenciando, né? O alemão. Aí sim. a gente tenta suprir, né, a necessidade de falar alemão no inglês. Então, isso acabou, de certa forma, me travando, né, nos primeiros anos aqui, e acabou que essa parte foi muito difícil por não saber o idioma. Certo. Então, recapitulando a primeira parte que você colocou, você vem da Bahia, certo? Sua família toda é da Bahia. Isso. Você começou você já, desse período, antes dessa decisão sua de morar fora do país, você já trabalhava na área de beleza, correto? Já. Já trabalhava na área de Fazia beleza. isso. E você, assim, a decisão de morar fora do país aconteceu quando você já era casada? Não, eu me casei, na verdade, para morar no Brasil. Mas você casou no exterior ou casou no Brasil? Não, casei aqui na Alemanha. Ah, entendi. Só que os meus negócios, né, a minha família era toda no Brasil. Então, a gente foi para o Brasil, olhamos casa, né? Aquela coisa toda, né? Toda a família, Sim. porque esse era o meu objetivo. Por isso que o meu ex-namorado, eu acabei terminando, porque ele não tinha interesse de conhecer o Brasil, de conhecer a minha família, né? Esse tipo Sim. de coisa, de, né, misturar realmente assim, né, e conhecer outra cultura. Entendi. Então, aí você começou a contar, quando você começou o seu primeiro período, né? O início, morando na Alemanha. Você colocou muita questão da língua, que é algo que até agora foi o principal motivo que as pessoas colocaram em relação à adaptação e integração no novo país. Você fez algum curso no início? Teve apoio do seu companheiro? Como é que foi isso? No início, assim, como eu não tinha o objetivo de morar na Europa ou de morar na Alemanha, então, assim, o inglês que eu tinha me bastava. Certo. Então, assim, eu fiquei
por um longo período, tipo uns 3 anos, negligenciando o aprendizagem do alemão. Eu Sim, achava assim, se eu consigo me comunicar em inglês, eu não preciso necessariamente aprender o alemão. sim, sim, sim. É algo bastante Entende? comum isso, e acho que essa coisa que você... É interessante o autoconhecimento que você tem de si mesma. Porque realmente foi essa coisa de estar com o pé lá e o pé cá que fez com que você não pudesse realmente investir no idioma, né? E nisso, Exatamente. eu acho que a próxima pergunta que eu vou fazer para você também vai estar relacionada a isso, a coisa do pé lá e o pé cá. Como é que foi a sua questão dos relacionamentos sociais? Você se integrou a alguma comunidade do início? Assim, fala comunidade brasileira ou de nativos. Como é que foi para você os relacionamentos sociais nos primeiros anos morando na Alemanha? Assim, né? A gente fica naquela coisa. Você vai mais, né, para a parte dos brasileiros, que é sua língua, é o seu idioma, você consegue se comunicar melhor. Você tinha ali também, né, aquela questão dos encontros. Então, você acaba também não convivendo muito com a cultura alemã, apenas por necessidade, né? Pela família e tal, e você acaba se distanciando. Você está na Alemanha, mas ainda está no Brasil. E aí os seus pensamentos, né? Aí vem a questão da cultura, aí vem a falta, a saudade, e aí você tenta suprir isso através da cultura, né? Estando em outro país. E aí isso dificulta também, né? A integração, né? Na verdade, no país. Sim. Fernanda, como é que foi para você a questão da que falam, nossa, desculpa aí se tiver algum alemão né, que depois vai assistir, né, alguém que dá origem alemã, mas eu escuto muito, eu tenho vários clientes, já tive, né, vários clientes da Alemanha. E sempre nas sessões caía muito na questão da cultura alemã. Foi muito choque para você no início? Assim, eu já conhecia, né, já tinha convivido, porque aqui na Suíça, a Suíça, ela tem, né, a parte alemã, tem a parte italiana, né, Sim, e ali naquele meio tempo eu já tinha convivido um pouquinho, então eu já sabia mais ou menos dos costumes e tal. Mas realmente assim é uma coisa assim muito complicado no começo, porque você tem que se adaptar e também tem que aprender, né, a pensar, a aprender. E aí veio a virada de chave depois que a minha filha nasceu. certo. E o que que te chamava atenção, que dificultava para você o relacionamento com a cultura alemã? O que de aspecto te chamava muita atenção? Eu acho que é a frieza, né? A frieza. E também, de um lado, é uma forma, né, da gente também aprender a se autocolocar, né, a se responsabilizar pelas coisas. Porque os alemães, eles são assim, eles são muito sinceros na forma de falar, na forma de agir. Então, assim, se eles querem uma coisa, eles vão falar diretamente. Se gostou, vão falar também diretamente. Então, assim, se você vai para uma festa, você vai falar, você vai. O alemão, quando ele não pode ir, ele fala simplesmente, eu não vou. E aí não te dá explicação, não fala por quê. Nós brasileiros, nós temos ali aquele jeitinho, a gente fala talvez, né? Aí deixa para desistir no dia, para não magoar a pessoa. O alemão, ele não tá nem aí para isso. Então, assim, se ele gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Né? É mais ou menos assim. Entendi. Então, essa parte muito da vivência mesmo, né? Da forma de lidar com aquelas questões que são bastante, para a gente brasileiro, bastante caras, né? Que é aquela Isso. coisa do cuidado, em não machucar a pessoa, né? No sentido do sentimento da pessoa, porque a gente percebe que a pessoa gosta da gente. Isso para você chamou muito a atenção, né? Sim, essa eu acho assim que é a parte assim que mais te choca. Porque no começo, quando você não conhece o idioma, você acaba levando tudo para si. Aí nós vamos falar aí da parte psicológica, você acaba levando tudo para si. Então, às vezes, você está ali naquele momento que você está longe da família,
você está mais, né, carente e suscetível a receber as coisas e guardar para si. Então, tipo, às vezes eles são sinceros e você leva como crítica. Sim. Então, aqui é bem comum isso. E aí vem aquela coisa que você não entendeu direito o que as outras pessoas estão falando, e aí você fica com aquela coisa, né? Acaba que você não dá todo o seu potencial, principalmente na parte, né, das profissões e tudo, tem excelentes profissionais, mas aí quando você chega em outra cultura, é como se você tivesse zerado. Eu entendo. E aí é difícil, né, a gente se colocar, né, no lugar e assumir realmente, né, quem a gente é. Sim. E para as suas crianças, nessa época você já estava com criança, certo? Você falou que tinha engravidado. Como é que é ser mãe no início, morando na Alemanha? Então, no início foi bem complicado, porque o meu outro relacionamento foi um relacionamento abusivo. Então, eu fiquei assim por muito tempo com a minha filha pequena, né? Me separei muito cedo. E aí, foi aí que deu a virada de chave, porque a partir do momento que você tem filho, você começa a perceber que a coisa é séria, né? Sim. E que aí o alemão vai ter que sair. E realmente o meu alemão foi assim, tipo assim, com 6 meses eu fui para o curso de integração e já consegui fazer ali o B2, o B1. E aí veio o B2, mas assim, tudo com aquela questão, né, da virada de chave. Então, o momento que, para mim, que foi decisivo foi depois que a minha filha nasceu e eu me separei. Aí eu virei mãe solteira na Alemanha. Sim. E você teve algum momento, no início, quando você mudou para o exterior, a vontade de voltar para o Brasil, no sentido assim, não no plano, porque você tinha um planejamento, né? Você não vou morar, mas sim, você assim, não vou mais esperar, vou pegar minhas malas e vou. Você teve muitos momentos assim? Muitos, né? Muitos, 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 muitos. Mas, assim, o que me motivou a ficar é realmente, né, a questão burocrática, porque quando você tem um filho na Alemanha, é meio que você está preso, né? Ou você tem que lutar muito na justiça para você conseguir a guarda, né? Nossa. E poder levar a criança, mas o Estado ele protege, né, a criança, né, o cidadão, e aí é difícil realmente conseguir a guarda para ir para o Brasil e morar lá. Então, assim, depois que a minha filha nasceu, virou bastante, né, essa chave e também, né, acabei colocando na cabeça, né, e aceitando morar na Alemanha. Sim. Então foi o papel de ser mãe, né, que fez com que você tivesse que superar todo o seu interesse pessoal, que existia um interesse pessoal e profissional seu, de voltar para o Brasil. Foi lutar pelos seus filhos, né? No sentido assim, eu não vou, porque deve ser um terror um estrangeiro ter que lutar pelos próprios filhos, né? Principalmente a mãe, num país estrangeiro. Nossa, deve ter sido um Exatamente. desafio enorme. Muito, muito, muito desafiador. E aí, também nesse meio tempo, né, eu perdi a minha mãe no Brasil. Então aí Nossa. também veio essa questão. E aí esse tempo eu sofri bastante, porque, assim, era um momento delicado, porque eu tinha acabado de me separar. Então, assim, eu estava em briga com a justiça, né, pela guarda da minha filha. E aí eu nem pude voltar para o Brasil, né, para poder ver a minha mãe pela última vez. Então, assim, foi uma barra bem pesada. Então, assim, a partir daí também, né, desse acontecimento, eu acabei, né, realmente, né, aceitando a Alemanha e vivendo, e aí fui para frente. Sim. E o que você tira desse período, desse primeiro período, você morando no exterior, onde você passou por tudo isso? O que a Fernanda ficou para a Fernanda, assim, desse momento? O que ela traz hoje, que ela lembra que foi ali que ela conquistou, assim, é como se fosse algo que começasse, que daquele momento, de tanta dificuldade, de tanta luta, começasse a fazer parte de você. Assim, né, foram vários acontecimentos
drásticos, assim, né? De você confiar em uma pessoa, de você estar ali em um relacionamento, porque quando a gente sai do nosso país para vir para outro país, a primeira pessoa com quem você, né, tem ali aquela confiança que você conta é a pessoa que você, né, casou, que é o seu parceiro ali. Porque as outras pessoas você não conhece, você não tem a mesma cultura, você não divide ali dos mesmos interesses. Sim. E aí, a partir do momento que você perde esse vínculo, né, é complicado porque aí você está sozinha, literalmente sozinha, porque tudo que você tem que fazer, você tem que realmente, né, resolver sozinha. E aí, depois da minha filha, né, como eu tinha que resolver para mim e para minha filha, então, assim, isso mudou. Mas, assim, o que eu acho, assim, que mais assim, me ajudou nessa caminhada é realmente, né, saber que eu preciso me impor, porque se eu não me impor, se eu não tomar a frente das coisas, as coisas não vão acontecer. Sim. E, claro, eu também não me perder no meio disso, porque eu sei quem eu sou. Claro que o nosso potencial, ele não é, né, claro para a gente no começo. Principalmente para quando a gente vem, que a gente tem todas essas dificuldades, todas essas burocracias, a gente acaba se perdendo e acaba achando, né, que é muito difícil, é muito complicado, eu não vou conseguir. E aí é que vem, né, o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você sabe quem você é, você sabe de onde você veio. E aí você começa, né, a ter mais clareza nas coisas e Sim. a respeitar também, né, os seus limites, né, os seus interesses. E é isso. Sim. O que você daria, antes da gente ir para a terceira parte da nossa live, qual como é que eu posso dizer? A gente não dá conselho, né? Vou falar outra palavra. Recomendação. Que recomendação você daria para as pessoas que querem vir para o exterior a partir dessa experiência que você teve? Assim, eu acredito assim, que se eu voltasse ao passado, né, eu teria me precavido muito mais. Então, assim, a primeira coisa é aprender o idioma. Aprender o idioma, aprender quais são os seus direitos no país é fundamental. Saber, né, até que ponto você vai chegar, até onde você quer ir. Porque sem um planejamento, né, é muito complicado e acaba que uma coisa que é tão simples vira tão complicada porque você não consegue se comunicar, você não conhece sobre as leis, né, sobre a forma de que você vai recomeçar, porque na verdade, quando você vai para outro país, você vai recomeçar, você vai aprender, né, a se posicionar, você vai aprender outro idioma, você vai aprender outra cultura, né, os alimentos são diferentes, a convivência com as pessoas são diferentes, e você também se torna diferente Sim. vivendo em um outro país. Sim, com certeza. E nesse período, você já estava trabalhando? Sim, isso também, né, foi uma coisa que me ajudou muito durante todo esse processo, né, e a passar por tudo isso, né, bem, foi exatamente isso, né, o meu trabalho, porque eu sempre trabalhei, então, assim, mesmo eu estando aqui na Alemanha, eu estava mantendo os meus negócios no Brasil, e eu também, né, tinha aqui algumas clientes que a gente, né, tinha ali aquele contato. Então, assim, eu estava sozinha, mas na hora que eu precisei, eu tinha com quem contar. Por quê? Porque eu sempre tive esse contato de trabalho. Entende? Entendi. Muito legal, muito legal. Então vamos agora para a última parte, né? E é falar do presente, né? Do seu momento atual. Quem é hoje a Fernanda? A Fernanda é uma vitoriosa que passou por tudo isso, que superou tudo isso, que construiu uma família linda aqui na Alemanha, que tem orgulho de toda essa trajetória e que ama o que faz.
E aí, hoje, você poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho atual? Sim, hoje, né, eu me descobri, me redescobri profissionalmente na área do visagismo. O Certo. visagismo, ele vem da palavra visagem, que quer dizer face, o rosto. E o visagista, ele é o escultor, né, da face. E eu trabalho com essa parte também, levando em consideração a parte psicológica, né, e fazendo com que as pessoas tenham, né, uma autoimagem mais empoderada, né, ciente, né, de realmente dessa parte que eu falei, de quem ela é, né, e como você pode mostrar isso também para o mundo, porque às vezes a gente se vê de uma forma, né, sabe quem a gente é, mas a gente não transborda, a gente não põe essa coisa para fora. E a partir do momento que você alinha a sua imagem pessoal com a sua imagem interior, com a forma com que você quer ser vista e a forma de que você se sente simplesmente completa, né? E preparada, né, para realizar tudo que você, né, deseja na vida. E esse é o meu grande objetivo, né? E esse é o meu trabalho. Você poderia contar como é que foi a trajetória do seu negócio, desde quando, porque tem 12 anos que você está na Alemanha. Como é que foi a sua trajetória desde o início até agora? Sua trajetória profissional, como é que foi isso? Foi sendo construído? Porque hoje você está focada na Alemanha e Europa, certo? Certo. Então, como é que foi isso? Você poderia falar um pouco dessa trajetória até chegar hoje no visagismo? Começando quando você chegou no Sim, exterior? sim. Durante muito tempo, né, eu trabalhei, mantive, né, como eu falei, os meus negócios no Brasil, que era o salão de beleza. Então, eu convivi, né, e trabalhei por muito tempo com cabelo, né, com alongamento. Então, assim, todo esse conhecimento eu trouxe para cá. Claro que existem momentos, né, em que a gente se dedica mais aos filhos, principalmente, né, no nascimento dos filhos, a gente se dedica. Então, assim, foram anos que eu vim trabalhando, né, vim fazendo, mas eu não atuava de fato, não focava de fato na minha profissão. A partir do momento, né, que veio o meu segundo filho, aí eu comecei de fato com o visagismo, que é onde é a parte que assim que eu me apaixonei e deixei, né, a parte de cabelo. Certo. E você é focada em clientes somente brasileiros, ou você também trabalha com os nativos alemães e outros imigrantes? Sim, eu trabalho com a gama, né, grande de culturas, porque a gente, né, vive aqui na Alemanha, a gente tem acesso e esse convívio, que é o que faz também, né, eu gostar muito daqui da Alemanha, essa facilidade que a gente tem de se comunicar, de conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Eu acho isso maravilhoso. Certo. E como é que está hoje o seu relacionamento, né? Vamos fazer a comparação ao início. O seu relacionamento com os nativos. Você hoje tem amigos alemães? Como é que está? Sim, sim. Assim, no começo eu já tinha, né? Pois a família, né, me acolheu muito bem, nunca tive nenhum tipo de problema. Mas, assim, hoje eu sinto, por poder me comunicar melhor, eu tenho, né, é como se você tivesse realmente, assim, se posicionado, né? Porque você consegue ali conviver e você também consegue entender o lado da pessoa, consegue saber o que a pessoa está pensando, como ela se comporta, né? Que é diferente que quando a gente chega aqui, a gente não entende muito bem. Sim. Então, assim, para ter isso é, na verdade, eu acho que isso, na verdade, é a questão da integração. Quando você se integra, você consegue se colocar no lugar do outro. Então, hoje, eu convivo muito bem. Na Sim. verdade, a maioria das minhas amigas são mais alemãs do que, né, brasileiras, propriamente ditas. Legal. E, então, assim, hoje você já fala muito mais o alemão, certo? Você comunica muito em alemão ou você ainda usa muito português? O inglês, Não, né? acho assim, não, hoje em dia eu já nem uso mais o inglês. Mas, assim, eu acho que a partir do momento
né, que eu tive um outro relacionamento, que é o pai da minha filha, que é o meu atual esposo, assim, ele não fala nada de português. Então, isso me ajudou muito, 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 Muito. muito, muito, muito. Então, Isso é aí uma foi vantagem. quando, né, eu realmente me senti na necessidade de realmente só me comunicar, né, em alemão. E aí, né, as coisas se abrem quando você começa a sair da caixinha. Certo. E a cultura alemã? Você continua vendo da mesma forma quando você viu, quando você chegou? Não, 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 não. Hoje eu acho assim que eu já aprendi bastante coisa, né? Claro que tem coisas que a gente leva da nossa cultura e tal, mas quando você começa a entender, começa a saber como funciona, né, tudo isso, como é a forma de raciocínio, você começa, né, a entender e também a, tipo, se adaptar. No meu caso mesmo, eu acho muito bacana essa questão de se programar, porque alemão se programa para tudo. Tudo é programação, né? E a questão também, né, de você se programar o seu dia, todos os dias na minha vida é programado. Então, tipo assim, a minha irmã acha muito engraçado isso, porque, tipo, meu marido acorda e fala, o que, que nós vamos fazer hoje? E aí eu tenho que falar tudo que a gente vai fazer no dia. Então, assim, eu acho bacana isso, sabe? Hoje em dia eu já aprendi. É também, né, na questão das finanças, né? A gente também aprende a se programar mais. Sim, sim. E do Brasil, o que que você percebe que você hoje fortaleceu em você como uma característica do brasileiro, de ser brasileira, o que que você deixou? Porque você viu que não se adaptava mais à realidade sua na Europa. Assim, eu acho que assim, a questão de ser pontual, né? De você levar realmente ali ao pé da letra, né? Os seus compromissos, de você se colocar na frente das coisas, né? Colocar o seu posicionamento, né? E no Brasil, acho que eu ainda não perdi, né, essa coisa da alegria. Por mais que as coisas sejam programadas, eu prefiro viver o hoje, o momento, né, e fazer daquele É, momento o melhor momento da minha vida. certo. Fernando, para você hoje, o que é viver plenamente no exterior? Hoje eu já penso assim que eu já cheguei já, né, no meu máximo, já estou feliz demais. Tenho Ah, uma que família legal. linda, trabalho no que eu gosto, assim, eu queria muito ter um filho, tive um filho, então assim, hoje para mim, tipo, se o mundo parasse hoje, eu estaria já muito feliz. Ai, é tão bom ouvir isso. E os É, planos para o futuro? Já pode compartilhar alguma coisa? Tem alguma coisa interessante vindo por aí? tem sim. Os meus planos é me dedicar realmente, né, ao meu trabalho e ajudar mulheres, assim como eu, né, a se né, autocolocar na vida, principalmente as que chegaram por aqui agora, que estão sem um direcionamento, né? Sem uma posição na sua imagem, porque é muito comum, né? A gente chega aqui, a gente tem um choque cultural muito grande, principalmente na parte, né, de se cuidar, na parte da vaidade. Eu que venho de chão de salão, compreendo perfeitamente que no Brasil a gente tem uma diferença muito grande, né? Na questão da vaidade. A gente chega aqui e tem esse impacto muito grande, porque as coisas aqui são divididas, né? Os serviços são divididos e também a questão, né, de não ter essa cobrança, né? Essa necessidade. Então, assim, no Brasil a gente vai todo final de semana no salão e faz a unha da mão, faz a unha do pé, né? Faz o cabelo, faz a maquiagem, se prepara para começar uma semana, né? Nas empresas também, né? É sempre exigido uma boa aparência, né? Uma aparência mais aciada. Aí quando você chega aqui, você vê que o choque de realidade, né, é bem diferente, porque aqui tem pessoas que passam aí, né, mais de um mês sem fazer a unha do pé.
porque simplesmente não tem esse costume, não tem essa cobrança e não tem essa demanda de profissionais, né? E aí você acaba tendo esse ciclo vicioso. Isso vem também, né, da questão. Deixa eu ver aqui já. Isso vem também da questão da cultura alemã, né? Durante a guerra, as mulheres elas precisavam, né, se posicionar e tomar conta da família. Então, a partir desse momento, as mulheres alemãs elas ficaram meio sem vaidade, né? Então, isso vem da cultura. Sabe quando a gente chega aqui, a gente está acostumado com outra coisa, a gente tem aquela coisa, né, de se olhar no espelho, de se sentir bonita, né, de escovar o cabelo, isso é comum para a gente. Né? Sim. Começa de cedo, até crianças vão no salão, já começa já a fazer a unha e tal. Aí quando você chega aqui que você não tem esse tipo de coisa, você acaba, né, se desleixando, na verdade, né, porque você não tem essa necessidade, e aí, às vezes, quando você faz, né, a pessoa, o seu companheiro, nem elogia, porque para eles é tipo assim, é algo fora do comum, né? Sim. E aí você acaba se desleixando, você acaba se perdendo na questão da vaidade, você acaba se perdendo na questão do estilo, e aí você acaba aceitando críticas. Sim. E o vijazzismo, você conheceu na Alemanha ou você fez algum curso no Brasil? Como é que você montou a sua empresa? Assim, o visagismo eu já estudava no Brasil, né? Certo, Mas eu fiz um curso aqui na Alemanha e venho, né, me aperfeiçoando cada dia mais, com certo. técnicas, né, e cursos diferentes. Qual dicas agora falando da Fernanda no momento presente? Quais as dicas você poderia dar para as mulheres que pensam em abrir seu próprio negócio ou mulheres que já estão um bom tempo na Europa e ainda não conseguiu se encontrar? Assim, a primeira coisa que, eu, que eu acho que é necessário é você realmente se encontrar. Se você quer exercer uma profissão que você já tem no Brasil, ou se você quer, né, obter, né, se reciclar, ou de repente aprender uma nova profissão. Porque, assim, o primeiro vem do conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você pode entrar em qualquer área que seja possível, né? O importante é você buscar. E nada é impossível, né? A gente tem aí, né, a internet, a gente tem, né, diversos meios de procurar conhecimento. Não importa em que área você está, você sempre consegue, né, se reciclar, você consegue, através do conhecimento, se posicionar e se colocar no mercado de trabalho. E aí a outra coisa é realmente aprender o idioma, conhecer os seus direitos, não ficar com medo, não se comparar, né, com os outros profissionais que estão na área, porque às vezes também a gente tem aquele complexo de inferioridade por você ser estrangeiro e você estar em um Sim. país que não é o seu. Aí você acaba aceitando trabalhos, né, muitas vezes não muito bem remunerados, por não colocar o seu valor, né, na frente, né, do serviço. E isso, eu acho assim, se você quer começar um negócio, é realmente, né, procurar. Aqui, principalmente na Alemanha, eu acho assim que não tem toda essa burocracia, né? O importante é que você tenha ali o seu, você pode vir, né, como arrumar um trabalho, vir já, né, com o trabalho certo, ou você pode, na verdade, ter ali o seu, como é que fala? A sua cidadania e realmente meter a cara mesmo, né, e correr atrás. O sistema daqui funciona como se fosse no Brasil. É a mesma coisa, né? Você tem ali todos os seus direitos de você legalizar a sua empresa, você pode trabalhar como
como se fosse no Brasil, micro e pequeno empreendedor. Então, tem tudo isso. E quando você procura essas informações, você tem. E também o país, ele te ajuda, né? Assim como no Brasil também. Ele te ajuda a começar um negócio. Legal. Então, Fernanda, nós estamos chegando ao final da nossa live. Gostaria muito que você pudesse passar os seus contatos, pudesse deixar o seu recado para quem queira te conhecer melhor, conhecer o seu trabalho. Fique à vontade. Sim, eu estou no Instagram como Fernanda Boliveira. E eu trabalho, né, na parte de autoimagem, né, como eu falei, com a parte do visagismo. E eu tenho, né, um curso, que é o curso de automaquiagem VIP, que é com base em visagismo, onde eu procuro alinhar a sua imagem pessoal, o seu desejo de imagem, né, e os seus cuidados diários, levando em consideração o seu dia a dia, né, levando em consideração o seu temperamento mesmo, né, a forma com que você se dá e se vê na vida, porque assim, se eu faço um curso, eu não coloco tantos passo a passo, porque dependendo do tipo da pessoa, dependendo do temperamento, é uma pessoa que ela é mais ali natural, ela gosta de um passo a passo assim. Então, tudo no meu curso é mais personalizado. E Legal. esse curso então assim, eu levo muito em consideração, principalmente nós que somos mães, né? Principalmente, que aqui na Alemanha a maioria das clientes são mães. E aí tem essa dificuldade da questão da cultura, da questão, né, do autoconhecimento, do cuidado com as crianças, e aí acaba deixando de se cuidar por esses motivos. E aqui, na verdade, a gente tem diversos produtos, né? Às vezes a gente tem a facilidade de comprar, né? Diferente do Brasil, que os produtos custam muito caro, aqui você consegue comprar todos os produtos, só que de muitas vezes as pessoas não sabem usar os produtos, né? Então, assim, o curso também serve para isso. E no curso, né, a gente tem ali toda aquela parte, né, que vem da ciência, que é a forma com que você se expressa. Então, a nossa sobrancelha comunica uma coisa, a nossa boca, o nosso rosto. Então, tudo isso comunica, né? E aí, eu alinho isso, né, a sua imagem, a imagem que você quer passar. Porque às vezes a gente está ali com a nossa imagem desleixada e às vezes a gente está passando, né, uma mensagem que não é muito agradável, né? Então, assim, pelas expressões faciais, a gente consegue, né, equilibrar isso, né, e realmente transmitir o que a pessoa quer e o que a pessoa sente como essência. Fernanda, muito obrigada por você ter compartilhado a sua vida com a gente. Você que vai assistir essa live, você vai encontrar uma mulher muito forte, que passou por várias fases, que enfrentou muitas dificuldades, superou, e hoje uma mulher poderosa, que vive na Alemanha, e que falou, que teve uma frase muito legal, que ela falou nessa live, vocês vão adorar, que fala muito da superação. Eu não vou dizer qual foi a frase, você vai descobrir essa frase, que me chamou muito a atenção, e que eu quero, sabe, muito poder um dia dizer assim, da forma como ela falou aqui com a gente. Então, gente, Fernanda, muito obrigada. Terminou a nossa live. Semana que vem vou estar aqui com vocês novamente. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Trabalhe ajudando brasileiros e brasileiras a fortalecerem sua autoconfiança. Então, você que está nos escutando, você que está paralisado em casa, né, vivendo no exterior, dizendo, não sei o que eu faço, ou principalmente você que era super, faz tudo, decidida no Brasil, e quando chegou aqui, fala assim, meu Deus, quem sou eu? Cadê aquela pessoa? Então, o trabalho que eu desenvolvo é no sentido de fortalecer e te fazer reconhecer novamente a mesma força que você tinha no Brasil e que você sabia que era importante naquele momento, na sua decisão de vir para o exterior. Isso pode acontecer, não se assuste, muitas pessoas passaram por isso,
Mas é possível sair disso. Através do meu programa de 10 sessões, eu faço com que você volte a ter essa autoconfiança, descubra a sua maneira de lidar com desafios. Como você vai ver aí com a Fernanda, eu não vou mentir para você. Desafios você vai ter. Agora, é possível superar. É possível caminhar. Agora você precisa se fortalecer. Então, boa noite e até semana que vem. Muito obrigada, Fernanda, e sempre sucesso. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Sucesso para você também. Beijinho. Tchau, tchau.